Amém e amém. Bem-vindos, quem está chegando agora. Vamos começar a nossa palavra, a nossa reflexão de hoje. Eu quero expandir um pouquinho o entendimento que a gente teve a partir do culto de ontem. O tema da palavra que a gente vai ministrar agora nessa manhã é cuidado com quem anda com você. Cuidado com quem está ao seu lado. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao 6 apenas. Do versículo 1 ao 6. Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao 6. E a mensagem de hoje, dessa manhã, é: cuidado com quem anda com você. Cuidado com quem está ao seu lado. Porque essas pessoas que estão ao seu lado, essas pessoas que andam com você, ela tem um potencial muito forte de fazer você desanimar. Ela tem um potencial muito forte de fazer a sua fé enfraquecer, de fazer com que sua fé ela diminua, ela esfrie. Então a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente está andando. Muito cuidado com quem a gente está convidando para a gente compartilhar a nossa vida. Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao 6. 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. E João, que é o João Batista, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Veja que coisa interessante, e é algo que a gente precisa tomar muito cuidado com quem está caminhando ao nosso lado, com quem está andando ao nosso lado. João Batista, ele teve várias confirmações de que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, mas em determinado momento ele começou a ouvir algumas pessoas. Veja o que a Bíblia está dizendo. João, ao ouvir na prisão o que Jesus estava fazendo, ele enviou os discípulos para perguntar a Jesus: És tu o que haveria de vir, ou a gente precisa esperar outro? E aí a gente tem que parar para refletir. O que é que João estava ouvindo na prisão que fez com que ele duvidasse que Jesus era o Messias? Você começa a perceber que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente dá legalidade de pessoas estar ao nosso lado, afeta a nossa fé, tem um potencial de enfraquecer a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. João, ele havia passado por várias experiências extraordinárias, Ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus. Ele ouviu a voz de Deus dizendo que este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Ele tinha várias confirmações de que Jesus ele era o Messias. Mas em determinado momento, João começou a duvidar. João começou a enfraquecer a sua fé. Por quê? Porque ele começou a ouvir pessoas. Provavelmente as pessoas que estavam na prisão com João começou a dizer para ele: João, Jesus está andando com prostituta. Quem é esse cara que anda com prostituta? Jesus está andando com publicano, com esse povo pecador, com esse povo errado. Será que o Messias ia andar com pessoas que são pecadoras? Será que é esse cara que é o Messias mesmo? Jesus ele está bebendo, comendo de tudo junto com as pessoas. Será que esse cara é o Messias mesmo? E João ele começa a ouvir muitas coisas, começa a ouvir as pessoas. E isso fez com que a fé dele começasse a enfraquecer. Traga para a sua vida agora.
Você tem várias convicções que Jesus ele é o Messias. Você tem certeza disso. Você já experimentou alguns milagres na sua vida. Apenas o simples fato de você estar vivo agora, acordado, assistindo essa live, já é um milagre de Jesus sobre a sua vida. E embora você tenha vivenciado tantos milagres de Jesus sobre a sua vida, às vezes você duvida do agir de Deus na sua vida. Às vezes você começa a pôr em xeque: será que Deus ele está lembrando de mim mesmo? Será que Deus não me esqueceu? Será que Deus não se esqueceu da sua promessa sobre a minha vida? Por que eu estou passando por tanta dificuldade? Por que eu estou passando por tanto problema? Eu acho que Deus ele me abandonou. Eu acho que Deus ele não se lembra, ele não se importa comigo. Será que não é isso que você tem experimentado? Será que é isso que a sua fé não está passando agora por um momento de fraqueza, por um momento de diminuição? E sabe por que a sua fé está diminuindo? Porque você talvez está ouvindo muitas pessoas. Talvez tem pessoas que estão caminhando com você que não deveriam estar caminhando. Você está dando legalidade sobre a sua vida a pessoas que não deveriam ter legalidade sobre a sua vida. E é porque você está ouvindo algumas pessoas que você não deveria ouvir, que dificuldades e tempestades estão vindo sobre a sua vida. Veja que coisa interessante. Eu sempre trago esse exemplo de Jonas. Aquele capitão do navio, aquela tempestade não estava programada para acontecer no barco dele. Mas porque ele permitiu que um homem que não deveria estar lá entrasse naquele barco. Porque ele permitiu que Jonas entrasse no barco da vida dele. Veio uma tempestade sobre aquele barco dele. A Bíblia fala que a tempestade era tão forte que começou a destruir o barco. A Bíblia fala que a tempestade era tão forte que todo mundo começou a jogar as cargas no mar. Começou a se desfazer dos seus bens. Veja, tanta perda, tanta coisa que poderia ser poupada na vida daquelas pessoas, na vida daquele capitão daquele navio, se ele não tivesse permitido que Jonas tivesse entrado naquele barco. E a gente sabe que aquela tempestade só cessou quando ele pega Jonas e lança Jonas no mar. E aí eu pergunto a você, qual é o Jonas da sua vida? Quem é que está no barco da sua vida que não deveria estar? E porque ele está no barco da sua vida, está vindo tempestade, está vindo dificuldade, está vindo destruição. Talvez o Jonas da sua vida, ela seja uma pessoa. Talvez ela seja uma pessoa que você não deveria estar caminhando, que você não deveria estar ouvindo e você está ouvindo. Talvez o Jonas da tua vida seja esses ambientes que você está frequentando, esses lugares que você ainda está indo, que você não deveria estar indo. Talvez o teu Jonas sejam alguns vícios. Talvez o teu Jonas seja a tua compulsão, os teus impulsos que você não consegue controlar, a tua falta de domínio próprio. Talvez o teu Jonas seja a mentira, o engano, o orgulho. Qual é o teu Jonas? Quem é que você está ouvindo que está trazendo dificuldade e tempestade sobre a tua vida? Você já parou para pensar? Comece a pensar, comece o seu dia de maneira diferente hoje. Comece pensando, quem é que eu estou ouvindo? Quem é que eu estou dando legalidade na minha vida que está enfraquecendo a minha fé? E outra coisa importante que a gente tem que entender, além de ter cuidado com quem está andando na nossa vida, é que a gente não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo. O versículo que a gente leu diz assim, e feliz, versículo 6, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Veja, tem muita gente que tem vergonha de dizer que é crente. Eu até falei no culto ontem, eu até falei que no meu início de conversão, eu tinha vergonha de dizer que eu era crente. Eu falava que eu sou cristão. Eu tinha dificuldade com essa palavra de dizer, eu me converti. Eu tinha dificuldade de dizer essa palavra também. E a gente não pode ter vergonha. A Bíblia fala que feliz é aquele que não se escandaliza por causa de Jesus. Então não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de fazer a diferença aonde você está.
Você é chamado verdadeiramente para fazer a diferença. Vocês são cristãos, vocês são cópias de Jesus, vocês são crentes. Nós somos crentes, nós somos responsáveis por mudar a atmosfera que a gente entra. Se você é sal e luz, quando você entra num ambiente de trevas, você tem que trazer luz para aquele ambiente, as trevas têm que ir embora. Você tem que levar luz para esse ambiente. Será que é isso que você está levando? Ou você está tendo vergonha de falar que você é crente? Você está tendo vergonha de falar de Jesus? Talvez porque seus atos não correspondem com quem diz que ser de Cristo. Talvez que você está vivendo uma vida totalmente distorcida de uma pessoa que diz que é seguidor de Jesus, que é discípulo de Jesus, mas você faz totalmente ao contrário. Então não negocie valores, não negocie princípios bíblicos. Nós somos crentes, nós não negociamos só porque o mundo está dizendo que é certo, só porque o mundo está dizendo que pode. Nós não vamos aceitar essas coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Rejeite aquilo que o mundo quer empurrar sobre a sua vida. Não negocie valores. Não seja quem você não foi chamado para ser apenas para agradar. Tem muita gente que, para agradar pessoas, está negociando valores. Está negociando princípios de Deus. Então não negocie princípios. Não negocie valores. Não queira ser quem você não é para agradar outras pessoas. Davi, se ele fosse usar a armadura e a arma de Saul, ele iria morrer. Porque Davi, naquele momento, ele não tinha sido chamado para lutar com espada nem com armadura. Ele tinha sido chamado para lutar com funda, com badoque, com pedra e estilingue. Foi assim que ele foi preparado. Foi assim que ele foi capacitado. Foi assim que Jesus tinha chamado ele. Então, se ele quisesse ser quem ele não era, se ele quisesse usar aquela espada e aquela armadura, ele iria ser destruído, ele iria morrer. Porque Davi não foi chamado para lutar daquela forma. Então não queira ser quem você não foi chamado para ser. Não queira ter ou não queira ser aquilo que o outro é. O ministério daquela pessoa é diferente do seu ministério. O chamado daquela pessoa é diferente do seu chamado. Mas o problema é que a gente só quer ser o que a pessoa é. Tem muita gente que quer ser o que você é, mas não quer passar pelas tempestades e pelo período de processo que você passou. Então não seja quem você não é, apenas para agradar algumas pessoas. Cuidado com quem está ao seu lado. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem você está caminhando. Essa pessoa que você está caminhando, essa pessoa que você está ouvindo, nem sempre ela quer ver o seu bem. Nem sempre ela quer ver o seu crescimento espiritual. Tem muita gente que está ao seu lado, que quer ver sua destruição. Tem muita gente que dá tapinha nas suas costas, mas que só quer ver a sua queda. Tem muita gente que ao seu lado diz meu amado e minha amada, mas quer ver a sua destruição. Então cuidado com quem está ao seu lado, amém? Gente, a gente vai fazer uma oração para finalizar a nossa live. Ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram e também ela vai entrar no nosso canal do YouTube depois para que você possa assistir, tá bom? Se você quiser, tira um print, compartilha no teu Instagram, marca a igreja para que a gente possa repostar, para que pessoas sejam abençoadas. Então ela vai ficar salva essa live e também vai estar lá no nosso canal do YouTube, Ressurreição Pombos, tá bom? Bom, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada palavra, por cada direcionamento, Senhor. Que essas palavras ela norteiem a nossa vida, o nosso dia, para que a gente possa ter um dia abençoado, Senhor, na Tua presença. Continua nos abençoando e nos protegendo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Lembrando, gente, amanhã, test drive, 5 horas da tarde, tem Conexão Jovem chegando e tem Cursilho Feminino chegando, tá? Então convida alguém, pede o link aqui no direct ou lá no nosso WhatsApp, que a gente vai mandar para você. E que Deus te abençoe e te dê um amanhã e um dia extraordinário na presença de Deus. Deus te abençoe. Fica com Deus.